Olá, pessoal! Neste vídeo, a gente vai trabalhar com a representação no tempo das redes de Petri. Por que trabalhar com o tempo? Por que representar o tempo? Muitos sistemas, a gente precisa configurá-lo e saber como ele vai se comportar à medida que o tempo passa, né? Então, a gente pode representar o tempo em problemas de avaliação de desempenho, principalmente, né? Como é que eu vou avaliar quando que determinada ação pode acontecer, né? Também quando a gente precisa representar sistemas que têm restrições de tempo real, né? Restrições temporais. E aí, outra dúvida que surge é como representar esse tempo, né? A gente pode introduzir esse tempo como uma duração, como uma data. A gente pode introduzir esse tempo no lugar, na transição, nas fichas, nos arcos. Como que a gente vai trabalhar com o tempo nas nossas redes de Petri, que agora não são ordinárias, são de alto nível. A gente tem duas maneiras de representar o tempo. A gente pode representar o tempo levando em conta a duração, por quanto tempo aquela transição pode acontecer, que é o que a gente chama da rede de Petri temporizada, ou a gente pode ter a representação levando em conta uma data de disparo, ou seja, um período de tempo que aquele disparo pode acontecer, né, da transição, que é a rede de Petri temporal. Então, a gente tem as redes de Petri temporizadas, as Time PetriNet, e a temporal, que é a Time PetriNet. A gente vai agora abordar as duas modalidades. A gente começa trabalhando com as redes de Petri temporizadas. Na rede de Petri temporizada, a gente vai fazer o quê? A gente vai definir, né, uma duração de tempo associada ao lugar ou à transição. Aí vai depender do modelo que a gente escolher. Existem dois modelos para representar o tempo nas redes de Petri temporizadas. Temos o modelo de Ramchandani, né, onde a gente tem associada a cada transição uma duração θ. Significa o quê? Que por θ unidade de tempos, as fichas se tornam invisíveis durante o disparo da transição. Então, o disparo da transição necessita desse tempo, né, para se efetuar. Então, a gente diz o quê? Se a gente tem um lugar aqui de entrada P0, né, ele é o lugar de entrada dessa transição T. Essa transição T leva θ unidade de tempos para acontecer. Enquanto esse período de tempo transcorre, essa minha ficha desaparece. Ela está invisível na rede, né? Então, aqui, ó, é quando esse tempo está transcorrendo. Após θ unidades de tempo, a ficha vai, então, ser inserida no lugar de saída dessa transição. É claro que somente fichas disponíveis podem disparar uma transição. Então, aqui em P0, essa ficha, ela habilita, né? Ela sensibiliza essa transição T. Essa transição T, então, vai ficar sensibilizada por θ unidades de tempo, aonde a ficha desaparece. Após passar esse período de tempo, a ficha, então, vai para o lugar de saída. Então, a gente tem aqui fichas invisíveis. Na mesma linha de ter uma duração de tempo, né, a gente pode ter problemas onde é mais fácil modelar o tempo no lugar. São aquelas redes onde a gente usa o modelo de CIFAX. A duração θ agora não é mais associada à transição e sim ao lugar. Ou seja, é um período de tempo que a ficha vai permanecer no lugar. Durante esse período de tempo, a ficha está indisponível, ou seja, ela ainda não sensibiliza a transição da qual
ele é um lugar de entrada. Então, aqui eu estou dizendo que depois que acontece T0, uma ficha é inserida nesse lugar P e ela vai ficar nesse lugar P indisponível por θ unidades de tempo. Então, isso aqui a gente pode usar, por exemplo, para representar o tempo de duração de um processamento, né? Então, quando eu comecei a processar uma determinada tarefa, eu posso deixar essa ficha indisponível por um período e só após esse período é que ela vai sensibilizar a próxima transição, né? Porque a gente sabe que a transição tem que ter as fichas nos seus lugares de entrada. Aqui ele tem a ficha, mas ela está indisponível. Logo, ela não está sensibilizando essa transição aqui, do qual ela é lugar de entrada. É possível encontrar uma equivalência entre esses modelos, ou seja, a gente pode ter um problema onde a gente modelou com o modelo de Ramchandani, onde a gente colocou o tempo na transição, e a gente pode, a partir dele, obter um modelo de Ceefax, onde a gente vai encontrar o mesmo problema, só que agora o tempo está associado ao lugar. Então, como que a gente faz isso? Se eu tenho aqui um tempo, né, associado na transição, basta eu abrir essa transição aqui em duas transições e entre elas tem que existir um lugar onde a gente vai associar o tempo ao lugar. Essas transições agora passam a ser transições instantâneas, né? Por quê? Porque aonde o sistema vai segurar o tempo, né? Vai segurar a ficha no lugar. A gente tem a utilização principal do modelo de Ramchandani, onde a gente tem a duração na transição, quando a gente quer fazer a avaliação de desempenho. E o modelo de Ceefax, quando a gente quer escalonar atividades. Então, essas são as principais aplicações desses modelos de rede de Petri temporizada. A gente pode definir, então, formalmente uma rede de Petri temporizada como um par N, onde N é uma rede de Petri, como a gente já tinha visto, composta de um conjunto de lugares, de transições, uma função pré, uma função pós, uma marcação inicial. Só que agora a gente também tem uma função θ, que relaciona o quê? Uma função de disparo que associa a cada transição um tempo positivo. Então, a gente precisa agora representar essa função que vai nos mostrar o tempo associado a essas transições ou lugares, né? Vamos ver aqui um exemplo de evolução de uma rede de Petri ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem uma rede onde T1 tem dois lugares de entrada, P1 e P2. Essa transição T1, né, observem que o tempo aqui está associado no lugar. Então, é o modelo de Ceefax. Em tempo igual a 0, a transição T1 está sensibilizada. Por quê? Porque ela tem uma ficha em P1, uma ficha em P2, né, que são os dois lugares de entrada. Em T igual a 0, então, essa transição T1 dispara, né? O amarelo aqui é para indicar que ela está sensibilizada. E no seu instante de disparo, essas duas fichas vão para o lugar P3, né? Então, o lugar P3 aqui tem o quê? Tem uma ficha, mas ela está invisível para a rede, né? Então, a gente vê que ela não é uma bolinha preta, ela é uma bolinha ali vazada. E ela vai ficar invisível durante que período de tempo? Entre 0 e 1. Por quê? Porque o tempo associado aqui é 1. Então, durante uma unidade de tempo, essa ficha fica invisível. Quando a gente tem o tempo igual a 1, então, agora a ficha, ela aparece e agora ela está apta a sensibilizar a transição T2. Como o tempo não está associado na transição, essa transição é imediata,
E esta ficha, então, ela é retirada de P3 e inserida em P4. Só que o lugar P4 tem um tempo associado a ele, 4 unidades de tempo. Então, em t igual a 1, começa a contagem do tempo de P4. Durante o tempo entre 1 e 5, essa ficha fica invisível para a rede. Em t igual a 5, a ficha aparece, né? E se ela fosse lugar de entrada de alguma outra rede aqui, né? Outra transição, agora ela estava apta a sensibilizar. Então, essa ficha aqui, né? Ela só vai estar disponível em t igual a 5, por quê? Porque a gente usa a contagem do tempo a partir de 0, né? E é claro que essa contagem de 4 unidades de tempo aqui só começa quando a ficha chega aqui, tá? Então, aqui a gente consegue ver o funcionamento de uma rede de Petri temporizada. E a rede de Petri temporal? O que muda, né? Como que a gente representa agora sistemas onde a gente vai definir um intervalo de tempo aonde aquela transição pode estar sensibilizada? A gente tem o modelo de Merlin, aonde a gente vai associar a cada transição um par de datas, ou seja, a gente vai definir um período aonde aquela transição pode disparar. Então, a gente diz aqui que, por exemplo, aquela transição vai estar sensibilizada entre um θ mínimo e um θ máximo. Então, duração mínima da sensibilização antes do disparo. Então, a gente consegue segurar aqui o disparo da transição, né? Ou seja, a gente consegue tentar avaliar quando vai acontecer alguma coisa e a duração máxima. A ocorrência, então, do disparo, ele acontece mais cedo em θ mínimo e mais tarde em θ máximo, né? Depois que ela está sensibilizada. É claro que ele, então, a gente não tem como prever exatamente o instante que vai acontecer, a menos que θ mínimo e θ máximo forem iguais. E se eles são igual a 0, né? Então, a gente tem uma transição instantânea, né? Então, esse tipo de rede, ele é útil para análise do comportamento de um sistema. Ele é bem útil, por exemplo, quando a gente quer representar um modelo de timeout. Imaginem que a gente tem aqui uma transição T, né? E essa transição T, ela pode ser a continuação aqui de um sistema onde P2 está esperando uma ficha que vai vir, né, de uma outra, por exemplo, um outro subsistema. Só que, né, que vem, por exemplo, aqui de P0. Esse P0 pode estar ligado em outros subsistemas. Só que se nunca chegar uma ficha em P0, se a gente não tivesse aqui essa parte de P1, eu poderia travar o meu sistema. Mas isso não pode acontecer, eu tenho que ter aqui, né, uma condição de segurança. Então, o que a gente faz? A gente liga nessa transição T um lugar que já tem uma ficha. E esse lugar, ele tanto é lugar de entrada de T, como lugar de entrada de uma transição T0, onde ele tem como o instante mínimo e máximo iguais a θ. O que isso aqui significa? Isso aqui significa que T0 vai ficar aqui sensibilizado por θ unidades de tempo. Ele já tem a ficha de entrada. Se após θ unidades de tempo não aparecer uma ficha em P0 que habilite a transição de T, o sistema vai disparar por aqui. Então, ele está aqui. Se não acontecer uma ficha em P0 até θ,
que é o que habilitaria aqui, né, sensibilizaria essa transição T, que iria então retirar essa ficha de P1 de P0 e colocar em P2, e o sistema poderia evoluir, o sistema vai evoluir por um caminho alternativo. Ele vai evoluir aqui por P3, né, vai retirar essa ficha daqui, e é claro que isso aqui nunca mais vai acontecer, porque eu não vou ter ficha aqui. Então, é um dispositivo que a gente consegue garantir que o sistema não vai travar, né? A gente tem aqui uma restrição de timeout. E como que a gente define agora formalmente a nossa rede? Então, uma rede de Petri temporal, ela também é um par N e I. N é a nossa rede de Petri, como a gente já viu, e θ é o quê? É uma função que associa o intervalo fechado para a transição T, que é, então, aquele intervalo que vai descrever a duração de sensibilização da rede. Vamos ver, então, através de um exemplo. Aqui, eu tenho uma rede composta de um lugar P0, P1, P2 e P3. Eu tenho aqui as transições, né, que estão temporizadas aqui, T0, T1, T2 e T3. Então, vocês observem que todas as transições têm aqui um intervalo de sensibilização. Quando eu coloco aqui o intervalo 1 e 2, significa que, a partir do momento que esta transição está sensibilizada, ou seja, as fichas dos lugares de entrada, né, ela tem a quantidade necessária de fichas, começa a contar o tempo desse intervalo. O mesmo vai acontecer aqui nos outros. Então, observe. Quando eu tenho uma ficha em P1, a transição T1 só vai poder disparar após 2 unidades de tempo. Já a transição T0 pode disparar após uma transição de tempo. Quando que vai começar a contar o tempo de T2 e T3? Apenas quando tiver ficha em P2 e P3. Então, vamos analisar como que isso acontece na nossa rede de Petri temporal. Como que a rede evolui à medida que o tempo passa. Então, aqui a gente tem em T igual a 0, né? Eu tenho uma ficha em P0, uma ficha em P1, e essas duas fichas, elas sensibilizam o quê? T0 e T1. Então, em T igual a 0, começa a contar o tempo dessas transições que estão aqui em cinza. Quando que alguma dessas transições está apta a disparar? Em T igual a 1, certo? Ó, em T igual a 1, o tempo mínimo de disparo, de sensibilização de disparo de T0 é alcançado. Logo, ela pode disparar em T igual a 0. Ela não é obrigada a disparar. Ela vai disparar entre 0 e 1, mas ela já pode disparar. Então, e aqui ainda, né, não alcançou. Ainda falta o quê? Uma unidade de tempo, né? Observem aqui que o modelo original me dizia que T1 disparava entre 2 e 3. Então, o tempo dela continua correndo. Se eu disparar T0, o que que acontece? Ele vai, que aconteceu em T igual a 1, colocar uma ficha em P2 e colocar uma ficha em P3. Observem que agora a gente tem 3 transições que estão com o seu tempo do intervalo de sensibilização correndo. Continua aqui T1 e nesse instante, igual a 1, como disparou T0, começa a contar o tempo de T2 e T3, onde aqui o tempo mínimo é 2 e aqui o tempo mínimo é 4. Então, se a gente agora vê o que acontece em T igual a 2, a transição T1 atinge o seu intervalo mínimo de sensibilização, então agora ela está apta a disparar. E observem que aqui também andou uma unidade de tempo, né, da transição T2 e T3.
Então, em t igual a 3, eu posso, agora, está habilitada a minha transição T2, né? Por quê? Porque ela já transcorreu o tempo mínimo necessário. Então, aqui a gente tem o modelo original. Ó. A gente viu que o tempo mínimo de T2 era 2, mas ela tinha que esperar que acontecesse o tempo mínimo de T0. Então, foi 1 mais 2, em tempo igual a 3, ela pode disparar. Ela está apta a disparar e o tempo aqui continua correndo, né? Porque ele precisa respeitar o tempo mínimo para ficar apta a disparar. Em T, bom, disparamos T2 e em T igual a 5 acontece pela primeira vez T3 está apta a disparar. Observe que não temos mais ficha, né? Nem em P0, nem em P2, porque em T igual a 3, a ficha de P2 foi, né, consumida nessa transição. Apenas em tempo igual a 5, eu vou poder disparar aqui a nossa transição pela primeira vez T3. E quando nós tivermos t igual a 5, a gente começa a contar novamente o instante de tempo para a próxima ficha de P3. Só que agora ela tem que esperar pelo menos mais 4 unidades de tempo, né? Para que possa acontecer a segunda transição de P3, que vai consumir, então, aqui essa ficha, esta segunda ficha, né? Aí a gente pode pensar, mas aqui eu fiz 1 mais 2 e eu consegui deduzir que em t igual a 3 eu vou ter o primeiro disparo de T2. Por que que o primeiro disparo de T3 não vai ser em 2 mais 4? Porque a gente não sabe, nessa simulação que eu fiz aqui, em t igual a 1, eu coloquei uma ficha aqui, né? E essa ficha aqui já habilitou o início da contagem de T3. Então, quando eu tenho um lugar que recebe fichas de diferentes transições, a gente não consegue saber exatamente o instante que vai acontecer, né? Então, aqui, eu sempre, quando eu tenho esse tipo de problema, eu consigo, né, fazer uma análise e saber em que instantes, em que período de tempo aquela transição vai ser sensibilizada, né? Então, a gente pode ver que aqui, ó, a transição T2, ela vai ser sensibilizada, no melhor caso, somando 1 mais 2 em tempo igual a 3, e no pior caso, 2 mais 3, 5, né? Se T0 disparar apenas no seu instante máximo, ele vai colocar uma ficha aqui em tempo igual a 2. E se essa ficha aqui ficar indisponível no tempo máximo de T2, vai ser 2 mais 3, 5. Então, no mínimo em t igual a 3 e no máximo em t igual a 5. Já a transição T3, como a gente viu ali na própria simulação, é mais complicado a gente saber exatamente, né, colocar uma resposta que vai ser um mínimo em t igual a x e máximo t igual a y. Por quê? Porque o lugar de entrada de T3 tem ligação em mais de uma transição, né? E vai depender de quem vai disparar primeiro, que a gente não tem como saber. Então, nesse caso, a gente não consegue definir exatamente o intervalo, né? Como a gente consegue com T2. Muito bem. Então, agora, a gente vai fazer aqui uma análise, né, de um exemplo, onde a gente quer saber quando pode acontecer pela primeira vez a transição T1 e quando pode acontecer pela segunda vez a transição T1. Então, a gente vê que a gente não pode fazer uma análise isolada de T1, né? Por quê? Porque está tudo interligado aqui, né? Então, a gente tem aqui a transição T1, ela recebe
fichas tanto de P1 como de P5, né? Então, vem por aqui e por aqui. E quando ela dispara, ela coloca fichas em P2, P4 e P3, que então vão estar relacionadas com outras transições que precisam disparar para que então depois volte novamente ela estar apta a disparar, né, quando ela tiver os seus lugares de entrada com fichas. Então, a gente sempre começa a análise em t igual a 0. Partindo em t igual a 0, existe alguma transição que pode iniciar sua contagem da sensibilização de tempo? Sim, né? Nós temos aqui T1. T1 está apta a iniciar sua contagem do período de sensibilização. Por quê? Porque existe uma ficha em P1, existem duas fichas em P5, que são o quê? Os lugares de entrada de T1. Então, em t igual a 0, começa a contagem do período, né, de sensibilização. Aqui ele está me dizendo que no mínimo, t igual a 4 e no máximo t igual a 9, T1 vai disparar. Então, aqui a gente já tem a resposta da primeira transição de T1, né? Porque a partir do estado inicial, ela já está com as fichas necessárias. Então, aqui a gente já sabe que no melhor caso vai ser em t igual a 4 e no pior caso em t igual a 9. Né? Então, tá aqui. Esse período já começa a correr em t igual a 0. Bom, quando acontece esse disparo, né, imaginem que aconteceu em t igual a 4. Então, para a próxima vez que T1 dispare, então a gente vai fazer uma análise de melhor caso, pensando que todas as transições que, né, transcorreram desse disparo também vão usar apenas os tempos mínimos. Então, em t igual a 4, eu coloquei uma ficha em P3, eu coloquei uma ficha em P2 e eu coloquei uma ficha em P4. Essa ficha em P2 habilitou a transição T2, que tem como tempo mínimo 0. Então, qual é o melhor caso que eu vou ter novamente uma ficha aqui? Em 4 mais 0, eu tenho uma ficha aqui. Então, essa ficha aqui já está, né, que é a primeira ficha que eu preciso para habilitar essa transição. Só que não basta ela. Eu preciso que venham duas fichas de P5. T1 colocou uma ficha em P4 e essa ficha vai ficar indisponível pelo menos uma unidade de tempo. Então, em 4 mais 1, 5, eu consigo colocar uma ficha aqui. Só que essa ficha não é suficiente, eu preciso de duas para poder habilitar T1. Então, eu também preciso da ficha que vem de P3, que vai ficar no mínimo 0 tempo aqui. Então, ela já vai colocar. Então, vai chegar primeiro uma ficha por T3 e depois a ficha por T4. Então, em 4 mais 1, em 5, ele coloca uma ficha aqui. Em t igual a 5, então, eu tenho o quê? Eu tenho as fichas necessárias para reiniciar a contagem de T1, né? Porque aí, só em t igual a 5, a gente começa novamente a contagem de T1. Então, em t igual a 9, pode acontecer o segundo disparo de T1, no melhor caso. E no pior caso? Bom, no pior caso, eu agora vou fazer a análise olhando os tempos máximos. Se ele ficou 9 unidades de tempo aqui, em t igual a 9, colocou ficha em P2, P4 e P3. Então, aqui ele ficou 9 mais 3, 12. Em t igual a 12, tem uma ficha em P1. E quando que eu tenho as fichas em P5? Por aqui, ele vai levar 3, então 9 mais 3, 12 também. Por aqui, 9 mais 2, 11. Então, T4 é que insere a ficha mais tarde. Então, em t igual a 9, porque o tempo a gente tem que, né, pegar o tempo acumulado, mais 12, né? Então, em t igual a 12,
a gente tem 2 fichas aqui e uma ficha aqui. Então, agora a gente pode reiniciar o início da contagem de T1, que vai ser, se for no pior caso, vai ficar aqui 9 unidades de tempo. Então, no pior caso, isso aqui vai disparar novamente em T igual a 21 unidades de tempo. Então, a gente consegue, com isso, né, fazer essas análises do comportamento do sistema. A gente não pode esquecer que sempre tem que pegar os acumulados, né? Então, tem que ver como o sistema ele funciona à medida que o tempo passa. Com isso, a gente fecha o conteúdo da disciplina, né? E agora a gente pode exercitar, tanto analisando sistemas onde a gente não considera o tempo, como sistemas onde a gente precisa considerar o tempo, né? Aumentando a gama de problemas que a gente pode representar. E seria isso. Então, agora vamos aos exercícios para que a gente possa desenvolver melhor esse conteúdo.